Muito bem, podemos desligar a música. Boa tarde a todos. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos aqui e também daqueles que nos acompanham remotamente pelos canais do YouTube e do Instagram do Globo e do Jornal Extra e pela Rio TV da Câmara Municipal. Obrigado a todos pela presença. Vamos dar início, então, à nossa última mesa do dia, a última, mas não a menos importante. É bastante importante. Então, vamos falar de transporte de alguns milhões de passageiros todos os anos no Rio de Janeiro. Vamos tratar dos avanços e desafios do sistema do BRT. Para isso, eu tenho aqui a presença de 5 ilustres participantes. 5. Quero iniciar com o professor Licínio Machado Rogério, coordenador do Fórum de Mobilidade Urbana e membro do Conselho Municipal de Transporte e da Comissão de Mobilidade Urbana do CREA, um dos mais importantes e longevos defensores da melhoria e da inovação da qualidade do transporte público. Vai deixar importante contribuição nessa mesa hoje para a gente. Tenho aqui o vereador Felipe Michel, presidente da Comissão de Transporte, vereador desde 2016. Felipe já vinha de experiência importante na área de mobilidade, coordenou diversos projetos do setor, tanto na Secretaria Municipal de Transporte como na Secretaria Estadual. Durante suas gestões, sua situação nas duas secretarias, foi instalado o BRT. Felipe também foi jogador do Mais Querido, time que atende pelo nome de Flamengo, que a maioria dos presentes aqui torce. Temos aqui também Luiz Ramos Filho, membro da Comissão de Transporte e Trânsito, conhecido pela sua luta em favor dos animais. Luiz Ramos integra a comissão que, nos próximos 2 anos, vai dar as diretrizes e balizamentos legais para toda e qualquer iniciativa municipal na área de mobilidade urbana. E é tricolor, tem alguém da plateia disse. Temos aqui o presidente da AGETRANSP, Adolfo Conder, formado em Direito pela PUC, pós-graduado em Ciências Políticas, Gestão Social e Direitos Humanos. Conder também foi presidente do DETRAN do Rio de Janeiro, foi secretário municipal de Cultura e, como vocês sabem, hoje ele é responsável pela Agência de Reguladora de Serviços Públicos concedidos dos transportes do Estado do Rio. E, finalmente, Cláudia Cecim, que não nos chegou de surpresa de última hora, para sorte nossa, é a presidente da Mob Rio, operadora municipal do BRT. Cláudia é arquiteta, analista de sistemas. Antes de assumir o BRT, ela dirigiu a SET Rio, a Companhia de Engenharia e Tráfego da cidade, no segundo mandato do prefeito Eduardo Paes, e assessorou o DETRAN. Portanto, é a pessoa mais adequada para responder tudo sobre o BRT que nós 5 aqui teremos para perguntar. Não é mesmo, Cláudia? Antes de passar para as perguntas, eu quero só observar que a introdução do BRT, todos sabem, trouxe absolutos e importantes melhorias no serviço de transporte coletivo, sobretudo para o usuário, obviamente, do sistema, mas também para quem não opera o sistema, porque melhorou o tráfego da cidade nas regiões onde ele percorre, melhorou, reduziu emissões de gases, enfim, diminuiu engarrafamentos. Com certeza, um projeto importante para qualquer cidade do porte da nossa. Diante disso, as questões que eu vou fazer querem entender o que pode melhorar para fazer esse sistema ainda melhor e para que ele não se degrade. Vou começar com a Cláudia, por favor, Cláudia, que é quem movimenta essa engrenagem. Primeira pergunta é sobre a concessão do BRT. O município foi obrigado, num determinado momento, a intervir no BRT pelo estado em que ele estava, né? Pela sua absoluta degradação, e você foi a interventora inicial, depois assumiu a MOB, que hoje é uma empresa que administra aquela engrenagem. Eu queria saber quanto tempo ainda ficará sob controle do Estado o BRT, se há planos de licitação, se tem datas, e, em segundo lugar, me diga o que foi que você encontrou quando você pegou o BRT e o que você está entregando hoje?
Boa tarde a todos. Realmente, a Prefeitura foi obrigada a decretar uma intervenção do sistema BRT. Já havia sido decretada uma outra intervenção anteriormente, em 2019, mas foi uma intervenção que não deixou nenhum resultado prático. A intervenção que o prefeito Eduardo Paes fez em 2021, em março de 2021, é porque realmente o sistema estava muito degradado, ele não conseguia mais entregar um serviço minimamente razoável para os passageiros. E nessa situação, a lei das concessões, ela prevê a intervenção. Então, na intervenção, nós pegamos o sistema com 120 ônibus operando e uma enorme frota de quase 200 ônibus, além desses 120, parados, sem operarem. Eram ônibus que não recebiam a manutenção corretiva mínima, nem o óleo sequer era trocado, totalmente degradados, as garagens com os almoxarifados zerados de estoque de peça, e o sistema, mesmo nessas condições muito precárias, ele transportava 150 mil passageiros por dia. A intervenção, eu quero destacar aqui, já que aqui estou, a importante colaboração dessa casa, da Câmara de Vereadores do município do Rio de Janeiro, que autorizou o grande diferencial dessa intervenção de 2021, em contraponto àquela anterior de 2019, que foi a possibilidade de que a Prefeitura ingressasse com ajuda financeira para o sistema BRT. Essa ajuda não consistia em colocar aporte de recursos no caixa do BRT. Porém, a Prefeitura, durante 3 meses, ela assumiu a folha de funcionários do BRT e também assumiu as despesas com o diesel, que é um grande custo que o sistema tem. Então, isso nos permitiu dar fôlego para que começássemos a trabalhar numa primeira reação, numa primeira retomada do sistema. Além disso, a Prefeitura também investiu na recuperação das estações. Nós pegamos, eram 20, quase 30 estações sem funcionar, porque elas tinham sido completamente vandalizadas, algumas incendiadas. Depois de muito trabalho, a MOB foi constituída em dezembro de 2022, ainda durante a intervenção, porque já se via que ainda havia um trabalho de amadurecimento até que a operação do BRT pudesse ser concedida. Na compra de novos ônibus e também na recuperação da calha da Transoeste e na adaptação de algumas estações que estão sendo transformadas em terminais. Hoje, a MOB Rio transporta 362 mil passageiros por dia útil, aí computados a gratuidade e também a bilhetagem. Então, nós saímos de 150 mil para 362 mil passageiros. Nós estamos rodando com uma frota de 291 ônibus novos e, a partir desse fim de semana, entregamos a Transoeste totalmente nova. Não estou furando nada, porque a imprensa já recebeu o credenciamento. Então, a partir desse sábado, a gente vai estar com mais de 400 ônibus novos, que vai ser uma melhoria muito grande para o sistema. Então, foi um trabalho de saneamento de contas, foi um trabalho de gestão. Nós assumimos o BRT enquanto empresa privada, mas nós trouxemos as boas práticas da administração pública. Era um desafio, muita gente achava que a MOB não ia conseguir operar o BRT com sua multiplicidade de peças. Cada modelo de ônibus, por exemplo, tem 18 tipos, formatos diferentes de vidro. Então, nós já licitamos mais de 8 mil itens diferentes, tudo é licitado, e nós estamos conseguindo, mesmo como empresa pública, operar os 3 corredores do sistema BRT. Em relação à concessão, essa licitação da concessão para a operação do BRT, ela cabe à Secretaria Municipal de Transporte. A MOB é uma companhia que é subordinada à SMTR, vinculada à SMTR.
A secretária Maína esteve aqui agora há pouco falando sobre a bilhetagem. Sim, o plano da Prefeitura é realmente delegar essa concessão. Existe até um edital que ele está em análise pelo Tribunal de Contas. A previsão é que isso ocorra, só não tenho como ali dar um prazo, né? O que eu posso dizer é que a MOB, enquanto estiver operando o BRT, vai fazê-lo da melhor forma possível, se empenhando muito para melhorar a qualidade e conforto dos passageiros que precisam tanto do nosso sistema. Muito obrigado, Cláudia, parabéns. Queria perguntar agora ao Licínio e ao Felipe, o Licínio como observador e analista do sistema, e ao Felipe como presidente da comissão, se vocês estão satisfeitos com os resultados até agora obtidos pelo novo BRT, e o que deve mudar, na opinião de vocês? O que pode melhorar e o que, eventualmente, deveria deixar de ser feito? Por favor. Boa tarde. Boa tarde. Em primeiro lugar, é sempre bom a gente se descrever. Eu sou um homem branco, cabelo e barba branca, estou de calça jeans, camisa azul, jaqueta jeans, sapatos e meia. Tenho 78 anos, 1,73 m de altura, relativamente magro. Eu falo mais um pouco para as pessoas poderem saber onde eu estou, porque tem gente que não tem a questão da possibilidade da visão. O BRT, como transporte de média capacidade, foi vendido como um transporte de alta capacidade e implantado na cidade sem nenhuma ligação com o transporte ferroviário, ao ponto de você ter uma ligação Campo Grande-Santa Cruz, paralela à linha do trem, e estar construindo agora, por 1,5 milhão e mais alguma coisa, uma linha de BRT para ligar a estação de trem de Deodoro com o centro da cidade. Então, há uma duplicação de investimento que é extremamente prejudicial à cidade, porque se você tivesse feito uma integração, só o dinheiro que está sendo gasto na Transbrasil, se ele fosse usado para melhorar o sistema de trem, para construir uma ligação Estácio, do metrô Estácio, Cruz Vermelha, Carioca, onde já tem uma estação pronta lá embaixo, e Praça 15, você utilizaria muito o dinheiro e o sistema de ônibus da Avenida Brasil seria um alimentador das linhas de trem, porque você tem o ramal de Caxias, que é paralelo à Avenida Brasil, você tem o Deodoro, você vem com um trem decente, você vem em 30 minutos de Deodoro ao centro da cidade. Hoje, você nem de carro, às 3 da manhã, você consegue fazer isso. Então, o BRT foi construído numa visão egoísta do município de ignorar o Estado. Então, essa política tem que acabar. Nós temos que apresentar o prefeito Eduardo Paes para o governador Cláudio Castro, temos que apresentar o vereador Caiado ao presidente Bacelar para a gente poder ter um transporte. A gente tem que ter um sistema metropolitano de saúde, eu falei de saúde porque também, a gente tem que ter um sistema metropolitano de transporte, uma autoridade única. A gente não pode trabalhar com isso, porque é um desperdício de dinheiro, um desperdício de todo mundo, porque quem está engarrafado na Avenida Brasil está sofrendo por essa falta de planejamento, ou, na minha opinião, um planejamento errado. O BRT, que está sendo recuperado agora, certamente, da Zona Oeste, foi construído com asfalto, que qualquer engenheiro sabe que não pode botar asfalto comum para usar a Transoeste. O que houve? O governo, por razões eleitoreiras, fez por asfalto e foi uma das causas, não a única, as causas da degradação do do BRT. A gente precisa unir todos para a gente poder fazer isso. Obrigado. Desculpe se eu me alonguei. Não, obrigado. Michel, por favor. Boa tarde, Ascânio. Boa tarde, Licínio. Parabéns pelas palavras, Cláudia Cecim, meu companheiro de comissão de transporte, meu irmão Luiz Ramos Filho, Adolfo Conde, que abrilhanta aqui essa tarde, também
Quero parabenizar todo o Grupo Globo. Tenho certeza absoluta que isso aqui é um marco para a nossa cidade, para a Câmara. Parabenizar também o nosso presidente da Câmara, Carlos Caiado, meu amigo e irmão, vereador, fazendo um trabalho de excelência. Os vereadores aqui presentes, meu irmão, eterno presidente da Comissão de Transporte, Alexandre Esquerdo, Edson Santos, meu irmão Márcio Santos, meu irmão Eliton Dias. Parabenizar a presença de todos os vereadores aqui e todos que estão aqui. Rapidamente, vou tentar aqui ser o mais breve possível. Primeiro dizer que nós estamos perdendo muito tempo, porque a gente vê a nossa vizinha aqui, ao lado, São Paulo, com uma malha de metrô que o Rio de Janeiro deixa a desejar. Infelizmente, a gente vai a São Paulo, qualquer ponto da cidade a gente vai de metrô. E eu participei, à época com o secretário Carlos Osório, eu era coordenador da Secretaria de Transporte, das obras da linha 4 do metrô. E a gente vê que, conforme o Licínio falou, não é uma obra eleitoreira, de curto, médio prazo, é de longo prazo, é pensando na população da cidade do Rio de Janeiro. Infelizmente, pensando da forma eleitoreira, trouxemos o BRT. Trouxemos o BRT, que é uma forma, mas não é a ideal. A ideal é o metrô para salvar de vez o povo carioca dessa angústia, desse sofrimento diário. E o BRT da cidade do Rio de Janeiro, ele nasceu errado. Ele nasceu dimensionado de maneira errada, ele nasceu, infelizmente, essa é a verdade, Ascani, obras superfaturadas, metro quadrado das estações, isso é constatado, não é por mim não, Licinho, pelo Tribunal de Contas, Controladoria, a Justiça. Metro quadrado das estações mais caro que na Zona Sul. A pista, a espessura, a metade do que teria que ter sido feito. E qual foi o resultado disso? As estações elevadas, justamente para só caber um tipo de ônibus, para atender só um certo empresário. E qual foi o resultado disso? Pistas esburacadas, ônibus deteriorados, o sistema todo colapsado do BRT da nossa cidade. E o que aconteceu? Aí chega a Cláudia Cecim, na MOB Rio, que eu parabenizo o trabalho dela. Todas as vezes que a gente chamou aqui na Câmara, ela esteve e trabalhou com afinco, vem trabalhando. Sim, Cláudia Cecim, parabenizo a sua dedicação. Da mesma forma da Maína, duas mulheres que estão ali na Secretaria de Transporte, trabalhando de segunda a segunda. Elas pegaram já a casa destruída. E a verdade é essa, não adianta a gente esconder isso. E o que foi? Graças à Comissão de Transportes, à Câmara Municipal dos Vereadores, parabéns, presidente Carlos Caiado, Alexandre Esquerdo, Ramos, eu ali na comissão, nós aportamos com todos os vereadores, né, Márcio Santos? Teve um aporte para salvar o sistema que ia acabar do BRT, empréstimos, para quê? Para gastar novamente, para refazer a Transoeste que vai inaugurar essa semana, para comprar ônibus novamente, e o povo gastar o dinheiro novamente, que não precisaria, Licinho. E aí, quem sofre é o povo. E aí, o novo BRT, mas não precisaria disso, se tivesse feito da forma correta que a população espera. E nós, como vereadores, estamos aqui fazendo o nosso papel, cobrando, fiscalizando, aportando, liberando empréstimo para salvar, para o povo parar de sofrer lá da Zona Oeste, Adolfo, que está sofrendo, são 2, 3 horas no ônibus, deteriorado, sem ar-condicionado, sofrendo, precisava sofrer isso tudo. Então, para fechar aqui, acho que eu quero dizer que, nesse momento, não dá para olhar para trás, mas não pode deixar de falar o que aconteceu. As empresas fizeram um acordo de leniência para devolver 280 milhões. E aí eu pergunto, o que a Prefeitura está fazendo para resolver isso, para ter esse dinheiro de volta que é do povo? Vamos lá, a Transbrasil, obra que era para ser entregue em 2016, vai ser entregue esse ano. E aí, o planejamento ia até o Caju, ia de Deodoro, Licinho, a lugar nenhum, que não integrar com nada. Aí foi feito um novo planejamento para o Terminal Gentileza, para integrar com VLT, com ônibus. Então foi feito de maneira errada. Por quê? Por politicagem, por momento político. Então o que a gente precisa, Ascani, para fechar, é a gente pensar na cidade, pensando sempre no futuro da população. Porque o que em 70, em 80, em 90 foi feito, nós estamos usufruindo hoje. Então, se nós não fizermos hoje, os nossos filhos, os nossos netos não vão usufruir no futuro. Então, a nossa lei contra a depredação,
a lei do BRT seguro, contra vandalismo, tem que ser colocado em prática mais ainda. Está colocando, não está colocando da maneira que poderia, porque o prefeito não está disponibilizando um trabalho suficiente para a Cláudia Cecim, para a Maína. Eu, assim, não vou... Eu quero sempre blindá-las, porque eu sei que elas pegaram já a questão feita dessa forma. Então, eu deixo aqui esse registro, Ascânio, que nós, como Câmara, estamos fazendo tudo, mas esse registro precisa ser feito. O BRT foi feito de maneira errada, e quem está sofrendo e pagando dobrado é a população da cidade do Rio de Janeiro. Então, que nós, como Câmara, presidente da Comissão de Transporte, Comissão de Transporte, Esquerdo, Ramos, que nós possamos acompanhar de perto, cada vez mais, seja Transbrasil, seja Transoeste, Transcarioca, porque o povo sofreu muito e não precisava sofrer isso tudo. E já deixa um projeto piloto como Comissão de Transporte, para a nossa Cláudia Cecim já ver, analisar. Estamos falando de tarifa zero, por que não começar a tarifa zero aos finais de semana com BRT? Para pelo menos devolver um pouco desse sofrimento da população da cidade do Rio de Janeiro, que sofreu esse período todo com esse transporte público sucateado, o povo sofrendo num calor. E isso eu queria deixar aqui de início, se depois eu puder fazer outras considerações, eu agradeço, Ascânio. Muito obrigado. Tá bom, vamos continuar. Eu queria ouvir agora o Luiz. Apesar das críticas que a gente ouviu aqui, não há dúvida nenhuma que o BRT contribui para a melhoria do tráfego da cidade, para o desafogo de algumas vias muito importantes. O seu colega Michel acabou de criticar a nova Transoeste, mas não tem o metrô, então talvez seja importante que ela se realize. Eu queria saber de você, Luiz, se você entende que há benefícios no sistema, se a melhoria da mobilidade urbana é sentida com a presença do BRT. Dizem as apostilhas de quem entende do assunto que os reflexos dos corredores de ônibus se espalham pela cidade. Você concorda com isso? Você aprova o nosso sistema? O que você entende? Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, Ascânio, a presidente Cláudia Cecim da MOB Rio, Licínio, coordenador do Fórum de Mobilidade Urbana, o nosso presidente Felipe Michel, da Comissão de Transporte, Adolfo Conder, né, o presidente da AG Transporte, sempre, né, nosso presidente Alexandre Esquerdo, tive a oportunidade de muitas das vezes participar com ele como presidente, hoje está licenciado, né, hoje voltou como vereador, mas está como secretário de Juventude e Idoso. Parabenizar o nosso presidente Caiado, que tem sido um inovador aqui na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, nunca teve coisa parecida, né, dando oportunidade de discussão do tema. Cumprimentar aqui o vereador Edson Santos, Márcio Santos, nobre colega Wellington Dias e Vera Lins, né, que também estaria atrás. Eu comungo com o pensamento do Licínio, né? O BRT não é um sistema de resolver todos os problemas, até porque é uma filipeta que está na cidade do Rio de Janeiro. Boa parte, né, dos nossos usuários usam o outro sistema, o SPPO, né, que está numa modelagem através de acordo judicial. Infelizmente, né, através da justiça, a própria prefeitura tem dificuldade de se cobrar a melhoria desse sistema, né? Aí se fala em do que foi de boa fé, né? A prefeitura se errou, se não errou, em ter colocado ali, através do contrato, né, o acordo que foi feito com a justiça, né? Mas, de fato, hoje a prefeitura não tem como cobrar a melhoria desse sistema, porque a justiça determinou que tem que pagar o subsídio integral. Um absurdo total, né, de você ter ônibus sem ar-condicionado, né, e ônibus que estejam caindo aos pedaços, sem banco. Enfim, isso é um outro tema, que é o SPPO. No caso aqui, o nosso do BRT, o próprio prefeito Eduardo Paz, ele já fez a própria meia-culpa, no sentido, né,
todos os governos pensam, querem acertar, né? Há muito tempo atrás, a gente está sempre discutindo essa questão do transporte, não é de hoje. Eu já fui usuário, hoje eu não sou usuário, hoje eu ando de carro, mas sinto vergonha quando eu vejo um transporte lotado, com pessoas penduradas, né, sem ter o ar-condicionado devido, né, pessoas passando mal. Então, nós, enquanto políticos, precisamos também ter a nossa responsabilidade, parcela da nossa responsabilidade. Então, assim, o BRT, como o prefeito fez essa meia-culpa, a modelagem do SPPO e se assemelhou à modelagem do BRT, era uma modelagem que a prefeitura, de fato, ficava como passageiro. A prefeitura nunca teve controle. A Câmara de Vereadores nunca teve uma forma de cobrar, de ter informação. Os vereadores têm mecanismo de fazer indicação legislativa, têm de fazer requerimento, e a gente não tinha respostas da Secretaria de Transporte. Uma vez que a Secretaria de Transporte também não tinha as informações das empresas, que controlavam todo o sistema, tendo um total conflito de interesse. Então, isso já iniciou com vícios, né? Teve o experimento com a Transoeste, logo depois Transcariocas, enfim, Transolímpica, iniciou, né, com falhas, e isso o próprio prefeito já disse, mas a gente tem que enaltecer, né, a coragem, não só do prefeito, como da secretária Maína, de toda essa equipe técnica, a Cláudia Cecim, que é servidora de muitos anos, de buscar, né, mexer num sistema que está há mais de não sei quantos anos funcionando da mesma maneira e não estava dando certo, né? Um sistema que as empresas ditavam as normas e as regras e a tarifa. A partir do momento que o prefeito Eduardo Paz resolve fazer a intervenção, e já teve intervenção no governo passado, só que atrelado a essa questão do BRT, que começou razoavelmente bem em 2016, né, logo com as Olimpíadas, nós tivemos mudança de governo. Nós tivemos um governo, tivemos um hiato, não podemos também deixar de falar sobre isso, né? Eu gosto muito do ex-prefeito Marcelo Crivella, uma pessoa sensacional, uma pessoa que tem um coração maravilhoso, mas não tem como ter gestão, ter planejamento, resultado com 7 secretários. Não dá um por ano. Todas as vezes que eu fui na secretaria, que eu iniciava um processo, mudava a equipe, não tinha um processo mais lá. Então, tudo isso foi corroborando para que a gente chegasse a esse momento atual. Veio uma questão mundial, uma pandemia, né, retirou toda uma demanda desse sistema que impactou fortemente. Várias empresas faliram aqui na cidade do Rio de Janeiro. E aí, a Câmara de Vereadores, através da época da liderança do nosso presidente Alexandre Esquerdo, junto ao Executivo, a gente se debruçou a falar sobre esse tema. Não se pensava em falar em subsídio. Era imoral, era ético falar sobre isso, por toda a história que nós tínhamos, né, do transporte, dos empresários e da classe política. Então, não tinha como se falar nesse tema. A Câmara entendeu que precisava, sim, agir rapidamente, porque o sistema ia colapsar, sim, o sistema ia parar e as pessoas iam sofrer, principalmente as pessoas de menor poder aquisitivo. Então, a gente tomou uma atitude de endossar, de buscar defender, de, através de reuniões, de audiências públicas, né, mudar a concepção dessa modelagem de cobrança que era por passageiro e hoje é por quilômetro rodado.
Hoje, o que interessa para a administração pública, o que tem que prevalecer, é que Dona Maria precisa chegar na Carobinha, precisa chegar na Vila Kennedy. Os bairros, o BRT não passa pelos bairros. E todos os modais, né, seja cabritinho, van, as linhas alimentadoras, precisam estar em harmonia. Está aqui o nosso amigo vereador Márcio Santos. Boa parte lá da nossa Zona Oeste não tem o BRT, mas é um modal muito importante, que vai diminuir o tempo, né, dessas pessoas no deslocamento ao trabalho, a chegar em casa. Então, assim, de primeiro momento, a gente encampou, né, junto com o nosso, à época, presidente Alexandre Esquerdo, Felipe Michel, com as ideias inovadoras da nossa secretária Maína Celidônio, com o prefeito Eduardo Paz, porque a gente acredita, e de fato vai acabar aquele estigma da caixa preta. A gente vai ter informações e a gente vai poder planejar, vai saber o quantitativo dessa demanda que precisa ser atendida. Muito obrigado. A gente já foi quase mais da metade do tempo, vamos tentar ser um pouquinho mais breves. Eu queria perguntar para o Conder, sendo um pouco mais técnico e menos político na questão agora, é o seguinte: o novo BRT tem alguns terminais importantes que servem como alimentadores do sistema, né, dos outros modais, e você é o órgão que gerencia todos esses outros modais. A pergunta é se esses terminais bastam, se é o suficiente para fazer a integração do jeito que a Getransp entende que dá qualidade ao sistema e ao usuário, lembrando que as conexões entre os sistemas modais é fundamental para a segurança, saúde e bem-estar do usuário e também para a própria eficiência da operação. Bom, primeiro, boa tarde, Ascânio, saudar nosso presidente da Câmara, vereador Caiado, que teve essa iniciativa aqui junto com o Grupo Globo, saudar Cláudia, Licínio, nosso querido vereador Luiz Carlos Ramos, Felipe Michel, Márcio Santos, meu amigo vereador Esquerdo aqui. Acho que essa discussão ela é fundamental para o Estado do Rio de Janeiro. A gente está falando de algo que é um direito fundamental para o cidadão. Eu tive a minha passagem pelo Detran, hoje presido a agência de transportes, a agência reguladora, que tem o papel de fiscalizar algumas concessões estaduais. Acho que dados são importantes para que a gente faça essa reflexão que vai além da política. Óbvio que a política pública ela caminha em conjunto com o dia a dia do vereador, que é um pouco da posição que teve aqui o Felipe Michel, falando um pouco do seu dia a dia, do vereador Luiz Carlos Ramos. Mas o Licínio falou de uma questão que é muito importante, que essa reflexão ela aconteça de forma integrada na região metropolitana. Não tem como a gente pensar a cidade do Rio de Janeiro, e no transporte da cidade do Rio de Janeiro, sem que se pense também a região metropolitana. A gente tem hoje, né, no estado do Rio de Janeiro, 8 milhões de carros que são licenciados pelo Detran. É um número que representa um pouco mais da metade da população do nosso estado. Então, o transporte, sem dúvida nenhuma, se torna cada vez mais um desafio para qualquer metrópole que seja. E se a gente não pensar ela de forma integrada, e aí a gente está falando aqui de um transporte que é o BRT, que é um transporte de médio porte, não é um metrô, não é uma supervia, que a gente chama de transporte de grande porte no transporte de passageiros. O BRT é um transporte de médio porte, né, Licínio? Você que é um especialista. Obviamente, essa integração ela é determinante. São 7 estações que são integradas com a supervia, 2 com o metrô, ainda um número muito aquém do que é necessário, mas acho que é possível, né? O BRT surge lá da história de Curitiba, da história de Bogotá, que também tem lá o chamado Transmilênio. Pessoalmente, quando trabalhei na cidade de São Gonçalo, pude visitar lá o Transmilênio, com uma equipe grande na época da Secretaria de Transporte, que é um modelo de BRT que deu certo, obviamente com intervenções também urbanísticas na cidade, intervenções de segurança pública, que hoje também, cada vez mais, a gente não pode pensar também desassociado às intervenções de transporte público, sem as intervenções de segurança pública, que são desafiadoras tanto para o BRT quanto para a supervia, e isso é preciso ser colocado nessa mesa. Portanto, assim,
A integração ela é fundamental, mas acho que você dizia aqui, tem questões, quando você fazia a sua apresentação, que são determinantes para o cidadão esquerdo, que é tempo, preço da tarifa, a certeza de que o cidadão vai conseguir pegar o BRT e vai chegar no horário dele, no trabalho, ou seja no compromisso dele, e acho que o BRT pode ter esse papel, porque, obviamente, ele é uma via expressa, mas é desafiador essa questão da integração. Quer dizer, o metrô hoje detém um respeito grande, porque, de fato, você consegue minimamente prever de que você vai sair da sua casa. No meu caso, hoje eu moro em Botafogo, e vou estar no meu trabalho em 11 minutos ou em 12 minutos, eu consigo estar na mesa do meu trabalho. E é isso que o cidadão quer. E é isso que assim, o Estado e o poder público, e essa discussão aqui da Câmara de Vereadores é fundamental, construída aqui pelo vereador Caiado e com a Globo aqui participando também, é de como a gente pensa, e aí o Licínio falou muito bem, as grandes cidades, como Londres, como Nova York, têm autoridades metropolitanas, que têm um papel determinante, que dão legitimidade nas escolhas das políticas públicas, e, obviamente, com a participação da Câmara de Vereadores, com a participação da sociedade civil organizada, como fóruns no qual o Licínio preside, com a Defensoria Pública, com o Ministério Público, quer dizer, são construções conjuntas e que, obviamente, na hora dos desafios enormes que a gente passou, obviamente, o transporte público passou em grande parte, existem problemas que foram ditos aqui pelo vereador Felipe Michel, de estruturação logo lá no início, obviamente, mas a pandemia, sem dúvida nenhuma, para o transporte público, e todos, não só o BRT, como o metrô, como a Barcas, como as concessões rodoviárias, como a Supervia, sofreram brutalmente com o menor número de demanda. Quer dizer, uma coisa é você assumir uma concessão em uma expectativa de um volume de passageiros, e outra é, no meio da concessão, passar a ter um outro volume. Quer dizer, e, obviamente, pós-pandemia, esse desafio não acabou, porque hoje a gente tem muita gente ainda trabalhando de forma remota, e, obviamente, tanto o fluxo do metrô, quanto da Supervia, provavelmente do BRT, não voltaram ao que eram originariamente. Então, portanto, a integração é determinante e fundamental. A gente pensar de forma articulada, e aqui a gente tem vereadores importantes participando dessa discussão. O vereador esquerdo é um vereador que tem uma interlocução importante com o município e com o Estado. O vereador Caiado também não só é presidente da Câmara do Rio, mas também tem essa capacidade de construir essa discussão, obviamente, de forma conjunta, pensando o Estado do Rio de Janeiro, mas fundamentalmente a região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, Conder. Queria fazer uma nova pergunta para o Felipe e para o Licínio, com comentários em seguida da Cláudia. É verdade que a implantação das linhas e novas linhas e corredores do BRT conectou locais antes pouco assistidos, né? Se eu não me engano, a Cláudia depois me corrige, no ano passado o sistema transportou 60 milhões ou 63 milhões de usuários. A pergunta, Licínio e Felipe, Licínio e Cláudia, este número é bom, é ruim, é pouco, onde falta? E mais, há alternativas que vocês enxergam, viáveis, urgentes, que possam substituir o modelo BRT? Bem, eu acho que não é o caso de substituir o modelo BRT, é sim implantar uma integração com tudo que tem. O Conda falou na questão da integração, e a gente está construindo uma Transbrasil que passa por cima do metrô em Coelho Neto. Não há previsão de integração. Ela passa, a estação um pouco longe, ela passa em cima da linha de ramal de Caxias, exatamente em cima da estação Parada de Lucas, onde você pode descer uma escada e chegar na estação. Não há previsão de integração, e há uma coisa muito urgente que nós denunciamos, inclusive ao Ministério Público, o Fórum de Mobilidade Urbana fez essa denúncia, que é necessário você nivelar a pista do BRT para que futuramente você possa construir uma estação, porque existe espaço para isso. Já existem outros lugares que a pista é desnivelada. O viaduto de Parada de Lucas é em curva.
Uma curva suave, você passa de carro, não nota, mas o BRT necessita de uma coisa completamente plana para isso. E como o nobre vereador falou que ele já andou de carro, já andou de ônibus e não tem, aí eu pergunto, ele vem e consegue vaga aqui na porta. Então eu quero lançar um desafio a todos os vereadores, você inclusive, de fazer uma proposição de acabar com todas as vagas privativas e todos os reembolsos de despesa de transporte, porque eu, na minha firma, eu tenho que pagar as minhas despesas. Está certo que o trabalhador que venha trabalhar na cidade tem que pagar as suas despesas. Então, nós temos que ter uma coisa, a lei é igual para todos. Eu quero ter uma vaga privativa também aqui na porta da Câmara, onde tem uma série de carros estacionados irregularmente aqui, com autorização da Câmara. E, para terminar, a tarifa zero é fundamental que você faça isso, porque você vai colocar uma integração. E lembrando que todo mundo usa uma tarifa zero há muitos anos e ninguém nota. A pessoa, quando vai num prédio, ela não paga para usar o elevador. Ah, mas o condomínio paga. Tudo bem, por que o condomínio da cidade não paga essa integração? Ou por que os prédios só não... imagina o prédio só deixar subir de elevador quem é proprietário. Você visita, então você tem que subir de escada. É isso que a cidade faz com todo mundo. O BRT é necessário desde que ele integre com os modais ferroviários, principalmente. Obrigado. Felipe Michel, por favor. Ascânio, primeiro dizer que eu, o Ramos, o Esquerdo, estamos vereadores, somos políticos, sim, mas nós falamos de política pública. Até a parte técnica, Ascânio, desculpa até fazer uma correção que você mencionou, porque a questão, nós temos 13 milhões de passageiros por mês do metrô, só 233 mil integram do BRT, segundo o nosso amigo Adolfo Conder. Nós temos, isso tudo é técnico, Transbrasil que não integra em Coelho Neto. Resultado, que não chega no terminal Gentileza, que não era na rodoviária, era no Caju, técnico. O BRT é sucateado por conta de mau planejamento. Isso é técnico. A Transbrasil, que não chegou o BRT, mas chegaram 20 milhões de multas, Wander Jordano. Isso é técnico. O caos que está na Avenida Brasil, tudo parado, isso é técnico. Mas acaba se tornando uma questão política, porque é política pública. E aí, Ascânio, eu quero te dizer... Tudo é política, né, vereador? No fundo, o que passa é política. Mas a gente vive de política. Todas as questões técnicas, políticas públicas, giram em torno da política. Nós estamos numa casa de leis que é política. Infelizmente, a gente faz politicagem e não faz política para poder integrar os modais. Como nós temos o mototáxi, o STPC, o STPL, que nós trabalhamos muito, né, vereador Alexandre Esquerdo, como presidente, Ramos, mototáxi, STPC, STPL, os ônibus, que não integram o trem e o BRT e o metrô. É importante, Ascânio, o BRT é fundamental. Se não tem um metrô, mas a gente se contenta com pouco, infelizmente. E nós, como Rio de Janeiro, uma cidade, potência, não pode se contentar com pouco. Mas o BRT é importante, é fundamental, porque nós temos hoje, é o que tem hoje, é fundamental. Mas precisa se fazer da maneira correta, pensando na população. Eu, Licínio, quero te dizer o seguinte, eu ando de todos os modais, sem exceção. Sem exceção eu ando, sempre andei, sempre gostei de andar. Desde a época que eu era atleta, que eu ia treinar na Urca, que eu pegava van, pegava ônibus, pegava trem. Eu lembro quando na Caiama era 10 centavos eu comprava no trem com a minha mãe, eu com 12 anos, ali na base do Flamengo. Então eu sempre andei. E eu quero até convidar o prefeito. Não é política, é técnica. Se o prefeito não andar no BRT, ele não sabe o que o povo está passando e ele não consegue, dentro do gabinete de maneira técnica, trabalhar pensando no melhor para a população. Então, são coisas que a gente precisa, Ascânio, a partir de hoje, pensar o seguinte, política, técnica, gestão e povo. Povo, sentir a dor do povo, tem que andar tudo junto, que o resultado vai ser, sabe o quê? A partir do momento que você vê o sofrimento do povo, você coloca a parte técnica em prática, de maneira correta.
as integrações. Por que não teve a integração? Porque o prefeito não andava de ônibus pela Avenida Brasil, porque senão nunca ele ia deixar de integrar em Coelho Neto, deixar de integrar na rodoviária, atendendo a população. Lucas, como é que pode o povo sofrido de Lucas? Então, é isso que eu queria deixar. Eu agradeço, Ascânio, por toda essa oportunidade, que é pequena, porque são tantas questões. Agradeço a sua condução, agradeço a todos aqui presentes, mas nós, como vereador, presidente da Comissão de Transporte com o Esquerdo, com o Ramos, vamos continuar aqui, criando leis, cobrando a prefeitura, fiscalizando, que o nosso sonho é o quê? A dona Maria, a dona Joana, o seu João, que está lá sofrendo na Zona Oeste, volte a ter um transporte público de qualidade, pode ser o BRT, com ar-condicionado, sem estar deteriorado, sem estar da maré, integrando com todos os modais. A gente aqui tem que pensar o seguinte, a questão do Jaé, foi votação técnica aqui na Câmara, mas a prefeitura não está colocando em prática da maneira correta, não está integrando, não tem disponibilidade para o povo sofrido, pobre, comprar. Cadê os pontos? Cadê os pontos para o povo pobre ter acesso, comprar, ter acesso onde está o ônibus, através do aplicativo? O Jaé hoje, eu confesso, não é Jaé. Por enquanto, para mim, a Câmara cobrou, a Câmara aprovou de maneira técnica, aprovou a bilhetagem eletrônica, chega daquele saldo remanescente, Ascânio. Cadê aquele saldo remanescente? Onde está aquele dinheiro? A prefeitura vai cobrar aquele dinheiro que ficou lá? R$1 que ficou no teu cartão que você perdeu, que ficou milhões e milhões. Cadê esse dinheiro? Esse dinheiro é para o transporte público. Hoje não, hoje tem transparência. Mas precisa o povo ter mais acesso à compra, à informação, porque hoje ainda não é já é. A bilhetagem eletrônica é fundamental, mas para mim ainda é já era. É política? É, mas é técnica. O povo não está tendo acesso. Muito obrigado, vereador. Por favor, Cláudia. Projetos de integração, né? Porque eu sou a operadora do sistema, né? Então eu já trabalho com o sistema consolidado, essas diretrizes, esses projetos vêm da Secretaria de Transportes. Só gostaria aqui de ressaltar que milhares de pessoas por dia já estão se beneficiando da integração do terminal do Deodoro, que é um terminal que integra o BRT com as linhas de ônibus convencionais e também com a estação de metrô. E no ano que de trem. E no ano que vem a prefeitura está inaugurando Gentileza também, que é um terminal intermodal que vai integrar o VLT, o BRT e com as linhas convencionais também. Acho melhor a gente evoluir. Muito obrigado. A gente tinha muito mais outras questões, mas o tempo está acabando. Se a minha diretora lá me der um sinal que eu posso estender, eu faço mais uma pergunta. Se não, eu passo para as considerações finais. Me desculpem, mas realmente faltam 2 minutos e 30. 2 minutos ainda para cada um. Por favor, Conder, seja o primeiro a falar, por favor. Bom, primeiro, agradecer a oportunidade da gente estar aqui discutindo o transporte público, em especial da cidade do Rio de Janeiro, de um equipamento tão importante que é o BRT. Acho que essa discussão não pode se encerrar aqui. Acho que a iniciativa do presidente e dos vereadores aqui, da gente poder fazer essa discussão, acho que ela pode ser ampliada. Acho que a gente tem que, de fato, pensar a região metropolitana, como é que se pensam também possibilidades nas cidades de São Gonçalo, Niterói, Nova Iguaçu, Duque de Caxias. Tudo isso, obviamente, é uma construção conjunta e que é importante também para não só para a região metropolitana, mas para a cidade do Rio de Janeiro. Então, a gente, de fato, acho que cada vez mais tem que pensar as ações de forma integrada. Portanto, fico muito feliz de poder estar aqui contribuindo um pouco nesse debate. Sugiro aos vereadores aqui que a gente dê continuidade a essa discussão, que a gente faça discussões ampliadas, que possam chamar outros municípios para essa discussão também, para que a gente pense em conjunto alternativas para a região metropolitana, para o estado do Rio de Janeiro, mas em especial para a região metropolitana, que a gente tem uma série de cidades na casa de 1 milhão de habitantes, que também sofrem, que são, obviamente, usuários também do transporte da cidade do Rio de Janeiro, que se deslocam diariamente para o Rio de Janeiro para trabalhar, enfim, seja na prestação de serviço, seja em qualquer tipo de trabalho. Portanto, essa discussão é fundamental, porque a gente está discutindo um direito que é determinante para a vida das pessoas, que é o direito de ir e vir. Obrigado, Cláudio. Licínio, por favor.
País rico é um país não onde todo mundo tem automóvel, e sim onde as pessoas ricas andam de transporte público. A gente tem que fortalecer o transporte público. O BRT é uma parte interessante no sistema, mas ele tem que ser integrado e os trilhos têm que funcionar. Se você não tiver um bom sistema ferroviário, e nós estamos sofrendo uma degradação perigosa com a supervia está a ponto de explodir alguma coisa e nós estamos com medo do que pode acontecer. O sistema está muito degradado. O Fórum de Mobilidade, junto com o CREA, Clube de Engenharia, Federação das Associações de Moradores, a ANFE e outras entidades, entregamos uma carta ao governador cobrando providências urgentes, que ele tem que assumir a sua responsabilidade e tomar a supervia na mão. A gente tem que ter isso junto com a gente. E a integração é fundamental. Precisamos o cabritinho alimentando a van, que alimenta o ônibus, que alimenta o BRT, que alimenta o trem e assim por diante. Sem integração e sem integração metropolitana, a gente não vai conseguir chegar a nada, e a tarifa zero tem que ser uma coisa urgente para a gente discutir aqui. O vereador Edson Santos deu uma entrada no projeto, eu ainda não li, mas já acho que é uma boa Inês. Obrigado. Obrigado, Licínio. Cláudia, por favor. Só complementando a pergunta anterior, quanto à quantidade de passageiros que nós transportamos. Nós começamos em 2021 com 150 mil passageiros por dia útil, já ultrapassamos 360 mil e nós acreditamos que nós vamos encerrar o ano com quase 400 mil passageiros de dia útil com a retomada da Transoeste. É muito difícil, né, vingar o BRT. Muitos disseram que era um projeto natimorto, que era impossível, que era uma missão impossível. Novos ônibus, um piso novo. A gente investiu muito em tecnologia, dobramos o número de câmeras de monitoramento. Temos o programa BRT Seguro, que começou com 100 agentes, hoje está com 300. São 100 prisões por mês. O índice de vandalismo nas estações baixou 90%. São resultados que realmente, com todas as coisas que ainda há por vir, com todas as necessidades, eu fico muito feliz de saber que a Sueli, que trabalha comigo há 30 anos, vai conseguir, a partir de sábado, pegar um BRT novinho, para sair lá do BRT, lá do Jardim Maravilha, e ir para onde ela quiser. Isso me realiza muito. Há muito a fazer, sem dúvida, não estamos na perfeição, mas eu acho que nós demos um grande passo para a mobilidade da nossa cidade nesses últimos anos. Obrigada, boa tarde. Muito obrigado, Cláudia. Por favor, vereador Luiz Ramos. Licínio, você falou sobre a questão minha, eu citei que eu andava de ônibus. Realmente, quando eu fazia estágio, eu pegava um ônibus, eu pegava o S27, eu já ia pendurado nesse ônibus. Para soltar na frente era um Deus nos acuda, né? O ônibus ficava parado um tempo. Quando ele enguiçava, você tinha que colocar um ônibus lotado dentro do outro ônibus lotado. A gente já chegava no trabalho já com aquele estresse mental. Então, assim, mobilidade é saúde mental, é vida, é tempo, né? Hoje eu ando de carro, mas já andei muito de ônibus, e como membro da comissão de transporte, né, junto com o vereador Felipe Michel, com Alexandre Esquerda, a gente já, né, buscou a entender e ver que continuam os mesmos problemas, né? Não é uma questão de acabar com o carro, né? A gente tem que sempre pensar no transporte, e eu comungo com a sua ideia, né? Isso já desde a época que eu fazia a faculdade de Economia e Administração. A solução, gente, está nos trilhos. Isso todo mundo sabe. A questão do BRT foi uma questão emergencial de momento, né, com várias outras intervenções, com túneis. Minha mãe em Campo Grande, eu morando no Recreio. Aquela serra da Grota Funda era 4 horas. Então, a verdade é que a gente está sempre atrás nesse processo todo.
né? A gente não anda à frente, a gente não pensa a cidade daqui a 50 anos. E, de fato, tem que ser uma política que não seja de governo, e tem que ser de Estado, né? Para que a gente possa, de fato, quando a gente visitar outros países, como a gente visita, a gente fica deslumbrado, a gente gosta. Tem algumas ideias que a gente quer trazer para cá. Não cabe. Gente, aqui é Rio de Janeiro, aqui é outra história. Nós temos que mudar até o nosso hino, aqui da cidade do Rio de Janeiro. Cidade maravilhosa. Não é cidade maravilhosa, não. É cidade purgatório da beleza e do caos. A gente convive com tudo aqui. Com tudo. E não adianta falar em BRT, em todos os outros sistemas, sem segurança. Eu sou da Zona Oeste e vi a degradação, vi o poder paralelo, a milícia, né, destruindo o BRT, incendiando o BRT, porque estava tirando toda a sua rentabilidade. Tem que ter coragem para falar sobre isso. Minha equipe passa mal, porque a gente anda nos bairros, a gente está sempre nos bairros, mas isso é uma realidade que precisa ser tocada. Nós estamos vivendo uma situação muito difícil na cidade do Rio de Janeiro, não só na questão do transporte. Então a segurança pública é o calcanhar de Aquiles, sim, né, da nossa cidade, junto com o nosso sistema de transporte. E o prefeito Eduardo Paes, ele encarou isso. Nós não podemos negar que o prefeito Eduardo Paes já fez a meia-culpa e encarou esse problema, voltou no seu terceiro mandato e entendeu que precisava mudar todo esse sistema. A gente precisa enaltecer o trabalho da Cláudia Cecim, que é a presidente da Mob Rio, da nossa secretária Maína Celidônio, sempre disposta a ouvir, né, e mudar. Há quanto tempo a gente está vivendo esse sistema? Como eu falei aqui, era impensável falar em subsídio, era imoral. Hoje a gente já fala em subsídio porque a gente entende que o poder público precisa ter as rédeas desse sistema, precisa ter todas as informações. É política pública, é interesse público. A Dona Maria precisa chegar lá na Caurobinha, precisa chegar lá na Vila Kennedy. Independe se tem passageiro dentro do ônibus lotado, porque antes era assim. O ônibus tinha que estar lotado para as empresas terem rentabilidade. Agora não, agora é por quilômetro rodado. Desculpa aqui me estender. Mas falou bem, obrigado. Falou muito, mas falou bem. Obrigado. Por favor, deputado Felipe Michel, suas considerações. Ascânio, só te agradecer pela forma que você conduziu, com muita educação, sem nos interromper um minuto. Então, isso só te agradeço. Que às vezes a gente até, querendo falar tudo que a gente tem, e o tempo, a gente precisa de mais tempo. Então, eu te agradeço de todo o meu coração. Agradeço, eu que agradeço ao Grupo Globo, né, por dar voz às nossas explanações, porque nós somos aqui a voz do povo. E às vezes a gente fica, Ascânio, muito só ali na rede social. E com isso aqui o Grupo Globo nos dá voz, né, que a TV Câmara já faz esse trabalho aqui conosco. Então agradeço a todos vocês, todos que estão aqui presentes. Nosso trabalho continua, como agradecer também, parabenizar o presidente, deu uma saída da nossa Câmara, agradecer a todos os vereadores, a nossa Comissão de Transporte, e dizer o seguinte, Ascânio, que tudo que nós estamos fazendo, agradecer ao Adolfo Conde, que faz um trabalho de excelência, um amigo, um rubro-negro como eu, apaixonado, e agradecer o Licínio, que eu acompanho e admiro, rubro-negro também, a Cláudia Cecim, que eu falo, eu tenho 3 mulheres em casa, e eu admiro muito. Uma mulher está lá segurando esse tranco todo. É difícil, porque ela está de um lado, está no executivo, eu estou no legislativo, e a ordem natural sou eu cobrar, sou eu fiscalizar, mas eu tenho uma admiração pelo trabalho, pela dedicação dela, ao Ascânio, e dizer que o seguinte, nós podemos falar, um falar uma coisa, outro falar outra, mas o nosso objetivo é único. É que a população da cidade do Rio de Janeiro tem um atendimento no transporte público, que ela tem o direito de ir e vir. É esse o nosso objetivo. Cada um na sua linha, na sua direção, mas eu tenho certeza que o objetivo é o mesmo. Então, esse é o nosso objetivo aqui hoje, e assim nós vamos seguir. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe. Como interromper a voz do povo, né, vereador? De jeito nenhum. Obrigado pelas suas palavras, obrigado aos presentes.
Agradeço em nome da Editora Globo a presença de todos e a parceria da Câmara dos Vereadores por esse evento. Obrigado também a quem nos acompanha remotamente pelos canais do YouTube e do Instagram do Globo e do Jornal Extra e da TV Câmara Rio. Obrigado a todos, obrigado aos senhores e a senhora e boa tarde.